pessoal, eu sou a Babi Ouro e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, pra quem viu acho que foi o ranqueando do novo álbum da Mariah Carey, que agora eu esqueci o nome do álbum. Eu falei naquele vídeo que eu estava pretendendo fazer um ranqueando dos álbuns das integrantes do Little Mix, né? Das ex-integrantes do Little Mix, que são a Perry e a Jade, que lançaram o álbum no ano passado, no mês passado, em setembro. Tanto que eu falei, né, que não teria na semana do dia 3, porque por causa da semana especial da RBD, e na outra seria a semana do álbum, que eu fiz o ranqueando do álbum da Taylor Swift, né, que foi o The Light of a Showgirl, que eu ia deixar depois do ranqueando da Taylor Swift. Então, hoje vai sair um dos álbuns das integrantes do Little Mix, que no caso é a Perry. E na semana que vem sai o da Jade, que vai sair na terça-feira. Inclusive, semana que vem vai ter 2 ranqueandos aqui no canal. Um na terça, que vai ser o da Jade, e um no domingo, que vai ser o ranqueando do novo álbum da Demi Lovato. Que o álbum dela vai ser lançado dia 24, que é uma sexta-feira. Então, o ranqueando dele vai sair dia 26 de outubro. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores pra gente fazer ranqueando aqui no canal. E me siga nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários o ranqueando de vocês desse álbum da Perry, que no caso o álbum dela é literalmente o nome dela, que é Perry. E no caso, este álbum tem 16 músicas, inclusive eu achei bastante música pro primeiro álbum dela. Eu achava que teria menos música, tipo umas 10, 11 músicas, mas teve 16. Eu lembro que quando eu ouvi, porque eu ouvi bem na época que ele lançou, eu tive que ouvir, eu ouvi ele de novo pra fazer o ranqueando. Tanto que eu falei até no vídeo da Taylor Swift, do ranqueando da Taylor Swift, que os artistas mais escutados por mim, pelo menos em primeiro e segundo lugar, eram RBD e depois a Taylor Swift. Em terceiro era a Perry. Ainda é a Perry. Elas são os 3 artistas que eu mais escutei entre, acho que final do mês passado e esse mês. E eu amei esse álbum novo da Perry. Inclusive eu gostei de várias músicas. Foi bem difícil de fazer o top 1 e o top 2, não tanto, porque eu já tinha meio que decidido o top 1 e o top 2, porque são músicas que eu sou viciada desde que ela lançou, porque tem música aqui que ela lançou antes do álbum ser lançado. Então, tem músicas aqui que eu já sou viciada há um tempo, então por isso que elas estão até lá em primeiro e segundo lugar. Foi difícil de decidir qual eu gostava mais, mas eu já tinha meio que decidido o primeiro e segundo lugar. E os últimos lugares também foi meio que fácil, porque tem umas músicas que eu ouvi quando eu ouvi essa pela primeira vez, e até hoje eu não gostei tanto, por isso que elas estão até em último lugar. Mas o meio foi bem difícil de fazer, porque teve muita música que eu gostei muito desse álbum. Então, vamos começar. Em 16º lugar tá a música Same Place Different View, que, se eu não me engano, é a música mais lenta desse álbum. Pelo menos, eu tô entre ela e a que tá em 15º, como as mais lentas. Mas acho que essa consegue ser mais lenta que a que tá em 15º. E eu não gostei muito dessa música, por isso que ela tá em último lugar. No caso, a 15º também é o mesmo motivo, que ela tem, mas eu gosto mais dela do que eu gosto de Same Place Different View. E no caso, em 15º tá a música View. Miss You, acho que é assim que se fala. Eu ia falar View You, Miss You, que eu não gostei tanto dessa música também, desde a primeira vez que eu ouvi ela, principalmente porque ela é mais lenta. Inclusive, se eu não me engano, a Perry lançou essa música antes de lançar o álbum. Acho que essa foi uma das músicas que ela lançou antes. Ela não lançou o clipe dessa música, mas ela lançou essa música antes de lançar o álbum. E eu não gostei muito dessa música, mas eu gosto mais dela do que de Same Place Different View, por isso que ela tá acima. Em 14º, talvez uma música que eu também não gostei tanto, mas eu ainda gostei mais dela do que das outras duas que eu já falei, que no caso em 14º tá a música Put You First. Eu ia falar Your First. E eu gostei dessa música, mas comparado com outras músicas do álbum, eu não gostei tanto assim. Essa eu ainda gostei, as outras duas eu não cheguei a gostar, mas essa Put Your First, eu gostei dela, só que comparado com outras eu gosto mais de outras, por isso que ela tá em 14º. E também eu acho que eu quase não vou escutar tanto ela, porque ela é mais lenta também. Esse álbum tem, acho que de 4 a 5 músicas lentas, o resto é tudo agitada. Por isso que eu gosto mais das outras do que essa, por isso que ela tá em 14º. Em 13º tem uma música que eu cheguei a colocar em último lugar, só que eu fui percebendo que eu gostava mais dela do que das outras 3,
Que no caso, em 13º tá a música Bonnie and Clyde. Que ela é meio lenta, mas não é tão lenta quanto as outras 3 que eu falei. Por isso que ela tá até acima. E eu gostei bastante dessa música. Mas não foi uma... Mas comparado com outras... Eu ia falar outra coisa, mas eu ia falar que eu não gostei dessa música, mas eu gostei dela. Mas comparado com outras músicas desse álbum, ela foi uma das que eu menos gostei também, junto com Put Your First. Por isso que ela tá em 13º. Ela só tá acima das outras 3 porque eu gosto mais dela do que das outras 3. Em 12º tá mais uma música que é lenta. No caso, ela é lenta, mas não tanto. Mas eu amei essa música. Mas comparada com outras músicas do álbum, eu tive que acabar descendo com ela, que é a música Goodbye My Friend. Inclusive, essa música quase me fez chorar quando eu ouvi ela. Não na primeira vez, mas quando eu fui fazer o ranqueando desse álbum, eu literalmente quase chorei com essa música. Isso porque eu não peguei a tradução. Se eu pegar a tradução, acho que é aí que eu choro mesmo. E eu amei essa música, mas comparado com outras músicas, eu acabo que eu gostei mais de outras do que essa, por isso que ela tá em 12º. Em 11º tá uma música que eu gostei bastante dela, só que eu tive que baixar ela por causa de outras músicas. Era pra ela estar um pouquinho mais pra cima, que no caso, em 11º tá a música Baby Steps. Que no caso, eu gostei dessa música, mas acaba que eu tive que baixar ela por causa de outras músicas. Inclusive, a próxima, que tá em 10º lugar, eu cheguei a colocar ela em 8º, 7º lugar, mais ou menos. E eu tive que descer ela pra 10º por causa de outras músicas que eu gostei mais do que ela. Que no caso, em 10º lugar, tem a música Pushing Up Daisies. Se eu não me engano, é assim que se fala o nome dessa música. E eu gostei muito dessa música. Mas eu tive que baixar ela porque eu gostei de outras músicas mais do que eu gostei dela. Por isso que ela tá em 10º lugar. Mas eu amei essa música. Acho que é uma das músicas que eu mais vou ficar viciada, inclusive, desse álbum. Se eu já não tô viciada, né? Porque tem várias aqui que eu sou viciada. Em 9º lugar tá a música que eu também cheguei a colocar ela mais pra cima, mas eu tive que descer ela por causa de outras músicas que eu gosto mais. Que no caso, em 9º lugar tá a música... Vamos ver se eu consigo falar o nome dessa música. Pushline? Não sei se assim se pronuncia o nome dessa música. E se eu falar uma coisa em inglês errada é porque eu não sei falar muito bem inglês. E eu gostei muito dessa música, mas comparado com outras músicas, eu tive que descer ela, mas eu amei essa música. Acho que todas as músicas que eu vou falar agora, tirando a próxima, são bem agitadas. Acho que a próxima, que tá em 8º lugar, ela é um pouquinho mais lenta, mas ela é agitada, mas não tanto quanto outras que eu já falei aqui no decorrer do vídeo. Principalmente a que estão de 7º pra cima. Em 8º lugar, tá uma música que virou single, ela ganhou um clipe. Inclusive, no dia que o álbum lançou, a Perry lançou o clipe desse clipe. E se eu não tivesse visto uma notícia antes, envolvendo a Perry, antes de ver esse clipe, eu ia ficar surpresa com isso, porque, no caso, em 8º lugar tá a música Rocket Science, acho que assim se fala o nome da música. No clipe dessa música, a Perry aparece grávida, porque a Perry está grávida atualmente do seu segundo filho. Não sei se ela já anunciou se é um menino ou uma menina, mas pelo menos a última vez que eu vi, eu não vi nada dela falando se era um menino ou uma menina, mas ela anunciou que está grávida de novo. E se eu não tivesse visto a notícia de que ela tinha anunciado que estava grávida antes de ver esse clipe, que eu acho que ela anunciou antes desse álbum, do clipe e do álbum lançar, eu ficaria surpresa quando eu assistisse o clipe de ver ela grávida, porque eu não iria saber. Mas eu descobri antes que ela tá grávida, e nesse clipe ela aparece grávida, e eu amei o clipe dessa música. Acho que não é o meu favorito entre os clipes entre as músicas que viraram single desse álbum, mas foi um clipe que eu gostei muito. E eu gostei muito dessa música, mas ela não supera pra mim as outras músicas desse álbum. Inclusive, como eu falei, essa música, ela é mais lenta, assim, não comparado com as que estão lá em último lugar, ela não é a mais lenta do álbum, mas comparado com outras músicas que são muito agitadas, essa música é mais lenta e eu gostei muito dela, eu gostei muito do clipe também, só que ela não supera outras músicas, por isso que ela tá em 8º lugar. Se eu não me engano, eu cheguei a colocar ela em 5º, mas eu tive que descer por causa de outras músicas. E eu percebi que eu gosto mais. Em 7º lugar, tá uma música que eu gostei muito desse álbum. Acho que é uma das que eu mais vou viciar e é uma das que provavelmente, hoje ela tá em 7º, mas eu acho que daqui a um tempo ela tá lá pra cima, tipo em 3º, 4º lugar. Que no caso é a música Where You Are. Acho que é assim que se fala o nome dessa música. Eu amei essa música e eu acho que vou viciar bastante nela. Se eu já não tô viciada, né? Porque esse álbum já lançou tem um tempo. Eu acho que atualmente eu acho que eu já sou viciada, mas eu acho que eu posso viciar nela mais a ponto dela chegar a ser uma das músicas que eu mais gosto. Mas no momento ela não é a minha música favorita do álbum, pelo menos não das que não viraram single. Porque as duas, a que tá em primeiro lugar é uma música que virou single. Mas eu gostei bastante dessa música, mas pra mim, hoje ela não supera
as músicas que estão de primeiro a sexto. Mas acho que daqui a um tempo essa música estaria mais pra cima. Literalmente, acho que até o final do ano, essa música eu acho que vai ser uma das músicas que eu mais gosto desse álbum. Em sexto lugar, tá uma música que eu gostei muito desde a primeira vez que eu ouvi. Inclusive, eu gosto mais dela do que Where You Are hoje, mas provavelmente isso mude, mas eu amei essa música. Já é a música Saint Dance. Saint Dancer? Acho que é assim que se fala. Eu amei essa música. Só que ela não supera pra mim a que tá de primeira a quinta, por isso que ela tá em quarto lugar. Agora, a que tá em quinto, vamos ver se eu consigo falar o nome dela. Que eu tinha colocado Saint Dancer em quarto lugar, se eu não me engano. Em terceiro, quarto. Acho que eu cheguei a colocar em terceiro. Mas ela teve que descer por causa de outras. Inclusive por causa da que tá em quinto, que eu não sei como é que eu vou falar o nome dessa música. Vamos ver se eu consigo. Absolutely. Eu não sei se assim se pronuncia o nome dessa música. Eu gostei muito dessa música. Inclusive, eu não sei porque essa música não virou um single também. Porque, se eu não me engano, esse álbum teve 4 singles. Porque é Rock and Science. Tá certo. Teve 4 clipes, né? Inclusive, uma delas foi lançada tem uns 2 anos, acho. 1 ou 2 anos, porque eu lembro que eu escuto essa música tem um tempo já. E eu amei essa música Absolutely. Eu não sei se assim se pronuncia o nome dessa música. Mas pra mim ela não supera da primeira a quarta, por isso que ela tá em quinto lugar. Em quarto lugar, tá uma música que, como eu falei, eu tinha colocado Saint Dancer em quarto e terceiro lugar. Eu tive que descer por causa dessas duas músicas, que no caso é Absolutely Gutly. Eu não sei se é assim se fala o nome dessa música. E por causa dessa que tá em quarto, que no caso, em quarto lugar tá a música Cut Aggression. Eu não sei se assim se pronuncia o nome dessa música. Que eu amei essa música, mas pra mim ela não supera as que estão no top 3. Por isso que ela tá em quarto lugar, mas eu amei essa música. E eu acho que entre as que não são single, essa é a minha favorita atualmente. Pode ser que mude isso daqui a um tempo, mas por enquanto essa é a minha favorita sem ser de single. Agora vamos pro top 3, né? Em terceiro lugar tá, acho que o penúltimo clipe que a Perry lançou das músicas que viraram single, né? É o penúltimo, que ela lançou essa música muito antes do álbum lançar. Inclusive, eu amei o clipe. Acho que entre os clipes das músicas que viraram single desse álbum, o clipe dessa música é o meu segundo favorito. Só me espera que tá em primeiro lugar pra mim. O clipe e a música, né, no caso. Mas eu gostei muito dessa música, mas pra mim ela não espera que tá em primeiro e segundo lugar, que eu já escuto tem um tempo. Então, por isso que essa música tá em terceiro lugar. E no caso, em terceiro lugar tá a música If We Wanted to Holding. Eu não sei se assim se pronuncia. Que eu amei essa música, eu amei o clipe dessa música. Inclusive, essa música foi lançada esse ano, assim como o Rocket Science. Que é a que tá em primeiro e segundo lugar. Se eu não me engano, foi lançado ano passado. Pelo menos a que tá em primeiro, eu tenho certeza que foi ano passado. Agora, a que tá em segundo, eu tô na dúvida. E eu amei o clipe dessa música, mas pra mim ela não supera que tá em primeiro e segundo lugar, porque, querendo ou não, eu já sou viciada nessas duas músicas há um tempo. Por isso que ela tá em terceiro lugar, mas eu amei o clipe e a música e essa música. Ela só não espera pra mim que tá em primeiro e segundo lugar. Em segundo lugar tá a primeira música que a Perry lançou após nem fim do grupo, que elas não se separaram, né? Elas só deram uma pausa no grupo. Mas o grupo dá essa pausa quando a Perry começou a carreira dela solo. Essa foi, acho que, a primeira música que ela lançou. Que, no caso, em segundo lugar, tá a música Forget About Us. Que, se não me engano, eu lembro que eu vi isso na época, eu fiquei até chocada. Quem compôs essa música junto com eu não sei se foi junto com a Perry ou compôs e a Perry que lançou foi o Ed Sheeran. Se eu não me engano, foi o Ed Sheeran que compôs, eu não lembro se junto com ela ou ele compôs pra Perry. Foi alguma coisa assim que eu lembro que eu vi na época e quando eu ouvi eu fiquei até chocada. E eu amei essa música. Hoje em dia, inclusive, eu acho que é uma das músicas que eu mais escuto desse álbum, mas pra mim ela não supera que tá em primeiro. Eu fiquei na dúvida entre ela e a que tá em primeiro, inclusive, pra pôr em primeiro lugar. Mas eu percebi que eu gosto mais da outra do que essa, por isso que ela tá em segundo. Mas eu amo essa música. O clipe dela eu gosto, mas não tanto quanto eu gosto do clipe da música anterior, né? Da If You Wanted to, We Won't Holding. Acho que é assim que se fala. Holding. Eu não sei se fala essa palavra direito. Eu gosto mais do clipe dessa música do que de Forget About Us, mas eu amo essa música. Inclusive, se eu não me engano, ela foi lançada no ano passado mesmo. Eu ouvi ela todos os dias depois que a Perry lançou essa música, porque eu viciei nela. Eu amo essa música até hoje. Até hoje em dia, quer dizer, eu cheguei a ouvir muito na época que a Perry lançou. Depois eu parei de ouvir um tempo e hoje em dia eu tô voltando. Inclusive, eu acho que é uma das músicas que eu mais escutei assim, no Spotify esse ano. Uma das. Tanto que tem
uma playlist lá no Spotify, que se você colocar no repeat, aparece as músicas que você mais escuta, né? Do Spotify, que ele cria uma playlist com as músicas que você mais escuta. Essa música tá lá, inclusive. Se eu não me engano, eu acho que ela tá... É que antes ela tava em terceiro lugar, entre as músicas que eu mais escuto. Hoje em dia, acho que ela tá um pouquinho mais pra baixo, porque tem outras músicas que eu escuto mais, mas ela era uma das músicas que tá nessa... Ela é uma música que tá nessa playlist, porque eu escuto muito. Esse ano eu escutei ela, eu já perdi as contas de quantas vezes, de tanto que eu já ouvi. Eu amo essa música, mas ela não supera pra mim que tá em primeiro, por isso que ela tá em segundo lugar. Em primeiro lugar, tá uma música que eu lembro que a Perry lançou ano passado. Se eu não me engano, ela lançou no final do ano passado, em dezembro, né, do ano passado. E eu amo essa música desde que ela lançou essa música. Desde que ela lançou ela. E o clipe dela é meu favorito. Eu viciei nessa música depois que a Perry lançou ela. E eu acho que eu escuto... Até hoje eu escuto ela muito. Não, acho que hoje em dia eu escuto mais Forget About Us. Mas eu gosto mais dessa música do que de Forget About Us. Por isso que ela tá em primeiro lugar. Que no caso, em primeiro lugar tá a música You Go Your Way. Acho que é assim que fala. You Go Your Way. Acho que é assim que se fala. Gente, eu não sou muito ruim pra falar inglês. E eu amo essa música, eu amo o clipe dessa música. Acho que é o meu clipe favorito da Perry. Até o momento, pelo menos, que ela tá começando a carreira solo dela, né? Mas até o momento é o meu clipe preferido dela. Eu sou viciada nessa música. Desde que ela lançou, eu escutei tanto que eu cheguei a enjoar dela. Hoje em dia eu tô dando até uma enjoada, mas é a minha favorita. Pra mim, é a minha favorita do álbum e da carreira da Perry, por enquanto. Porque, como eu falei, ela tá começando a carreira dela do ano passado pra esse. Então, por isso que essa música, por enquanto, é a minha favorita, no geral, da Perry. Da carreira solo, né? Porque se eu considerar do Little Mix, é meio difícil. Porque no Little Mix eu amo várias. Mas essa da carreira da Perry é a minha favorita, por isso que ela tá em primeiro lugar. E eu acho que é só. Então, pessoal, minha roupinha dele ficou assim. Eu vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação. E deixa ideia de vídeos e de cantores pra me fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.